Agora estamos recebendo o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Está com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Como vai, governador? Obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé. Boa noite a todos da Jovem Pan. É um prazer estar com vocês. O governador, o motivo da nossa conversa é porque Mato Grosso do Sul é o estado com menos casos e menos mortes provocadas pela Covid-19. E a gente queria justamente entender por quê. Por que, governador, esses números baixos por aí? Olha, Zé, eu acho que foi muito do planejamento. Dia 31 de janeiro nós montamos o Centro de Operações Especiais, divididos ali as responsabilidades por todas as secretarias, Saúde, Segurança Pública, Educação, Assistência Social, e planejamos algumas ações importantes, algumas paralisação de aulas, paralisações de algumas atividades. Mantivemos alguns serviços essenciais, criamos o teletrabalho para o servidor, baixamos praticamente 70 aplicativos a nível de governo do estado para evitar a vinda das pessoas nas repartições públicas e conversamos com 79 municípios, prefeitos, lideranças dos municípios para coordenar essas ações dentro desse centro de operações especiais. Com isso, hoje, você deve ter acompanhado, nós temos 385 casos confirmados no Mato Grosso do Sul, sendo que dos 385, 22 casos só requereram internação. Nós temos hoje 8 internações em UTI, sendo 4 em leitos públicos e 4 em leitos privados, e as outras internações em leitos clínicos. E conseguimos organizar, Zé e Augusto, as organizações de saúde. Nós ampliamos em 43% os leitos de UTI, então nós temos hoje disponível especificamente para o Covid, nós tínhamos 502 leitos em todo o Mato Grosso do Sul e ampliamos mais 214 leitos. Então eu posso dizer que a gente conseguiu organizar através de um planejamento e ações uma organização para frear essa contaminação de muitas pessoas ao mesmo tempo, que é o que tem acontecido em algumas regiões, e principalmente o colapso no sistema público de saúde. Agora sim, José Maria Trindade, sua pergunta, Zé Maria. Pois é, governador, pelo que o senhor diz aí, durante o carnaval, a transmissão do Covid comeu solta, né? O senhor já lá em janeiro, no final de janeiro, já estava se preparando para o que viria, né? O que os outros estados erraram? Foi o tempo de entrada, né, neste afastamento social ou a organização? Porque, pelo que eu vejo, aí no Mato Grosso do Sul não foi só a organização, parece que houve um cuidado específico para cada município. Justamente, acho que muito a coordenação unificada das ações, e principalmente em 31 de janeiro, esse Centro de Operações Especiais, ele norteou várias decisões, paralisação de aulas, os decretos municipais de isolamento, a questão do toque de recolher em algumas cidades onde nós tínhamos uma pressão maior de pessoas já indo para contaminação, principalmente na capital e principalmente os municípios onde você tem uma densidade populacional maior. Então, evitou-se ali um grande número de pessoas contaminadas. Acho que a realidade do Mato Grosso do Sul também, eu não culpo outros que não fizeram. Eu acho que aqui nós temos uma extensão territorial grande, muito espaço entre um município e outro, uma baixa densidade populacional, e isso também facilita um pouco a tomada das ações. Nos preocupou nos últimos dias um volume maior, o relaxamento do isolamento. Nós já chegamos a atingir índices de 65% e tivemos agora recentemente 38%. Então, por isso, algumas medidas que estão sendo tomadas necessárias e também principalmente apoio a essas comunidades mais vulneráveis, distribuição de cesta de alimentos, a isenção de tarifas de água, de energia elétrica para a comunidade de tarifa social e principalmente um diálogo com o setor produtivo. Aqui nós não vedamos atividades produtivas, mas nós criamos alguns protocolos de funcionamento de estabelecimentos comerciais, de indústrias que puderam manter as atividades produtivas, manter os empregos, mas com precaução ao trabalhador, à trabalhadora e também aquele que, muitas vezes, consumidor que visita alguns desses estabelecimentos. Acho que tudo isso e esse planejamento nos ajudou bastante até esse momento. Nós temos ainda um número bastante reduzido de pessoas
confirmadas positivamente e principalmente a disponibilidade dos leitos, se vier uma demanda maior, nós termos ali condições de atender esses que mais necessitam de internação e principalmente de UTI. Augusto Nunes, agora a sua pergunta, Augusto. Governador, em primeiro lugar, parabéns pelo sucesso da estratégia, né, traçada para o combate à pandemia no estado de Mato Grosso do Sul. Eu queria saber do senhor o seguinte, são 11 os óbitos até agora, né, ou até hoje cedo, eram 11, o senhor confirma? Confirme. Isso. Nós temos, Augusto, 11 óbitos, e só para você ter uma ideia, uma pessoa dessas é abaixo de 60 anos, tinha 56 anos, e todos os outros 10 são pessoas de 64 a 95 anos, e muitas delas, pessoas que tinham algum tipo de doença, como diabetes, hipertensão e outros tipos de doença. Então, isso mostra que a gente preservar o idoso em casa, manter esse isolamento, principalmente dessa população mais idosa, a gente preserva principalmente o risco que eles correm devido a esses números que nós estamos te passando. Eu pergunto, governador, há quanto tempo já dura o isolamento e qual o plano que o senhor tem para a retomada das atividades econômicas? Como é que ele vai avançar? Olha, Augusto, nós temos alguns municípios onde nós temos um maior volume de contaminação com isolamento, né, e esses estão sendo monitorados. Nós temos as barreiras sanitárias com 17 barreiras com todos os estados e com a Bolívia e com o Paraguai. Então, as barreiras sanitárias fazem também o monitoramento de entrada no Mato Grosso do Sul, faz o teste de temperatura, faz uma coisa. Nós temos os drive-thru na capital, em Três Lagoas, em Dourados, que é as cidades maiores, onde nós temos um volume maior. Então, você faz a coleta dos exames via drive-thru, você tem um link de acesso e um telefone que você coloca o sintoma e os próprios médicos do Corpo de Bombeiro orientam para você, com hora marcada, passar no drive-thru. Só para você ter uma ideia, desses 385 casos confirmados, muitos deles são originários do drive-thru, que passa ali dentro do carro, faz o exame, faz a coleta, faz a precaução. Mas eu acho que manter a vigilância no isolamento para evitar um grande volume é o grande remédio. Aqui, Augusto, nós não vedamos assim por decreto as atividades produtivas, mas nós montamos alguns protocolos de segurança com as atividades produtivas. Então você vê, Mato Grosso do Sul ainda tem um baixo número de contaminados e mantém muitas das atividades produtivas, os frigoríficos, a agroindústria, fechou alguns comércios, agora flexibilizou. Então eu acho que a gente conseguiu dosar um pouco através principalmente do diálogo com os setores produtivos e principalmente com os municípios. A Secretaria e esse Centro de Operações Especiais dialoga com todos os municípios para a gente tomar medidas conjuntamente. Para você ter uma ideia, nós antecipamos as férias escolares agora até o dia 18 de maio. Tínhamos feito a teleaula ali, que é fazer as aulas por sistema de televisão ou pela internet. E provavelmente, a partir do dia 18, nós teremos outra normativa compartilhada com 79 municípios. Eu acho que isso coordenar as ações e unificar as ações tem sido muito importante para os bons resultados ainda aqui no Mato Grosso do Sul. Ok, agora 7h05. Seguimos aqui nossa entrevista com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, Mato Grosso do Sul, que é o estado do país com menos casos e menos mortes provocadas pela Covid-19. Queria saber, governador, da situação da rede hospitalar, exatamente qual é hoje a taxa de ocupação dos leitos de UTI e também dos respiradores. O governador está com a gente ainda? Então, olha, Zé, nós temos ainda hoje uma tranquilidade, como eu falei no início, nós tínhamos 502 leitos de UTI entre público e privado disponíveis aí para todas as doenças no Mato Grosso do Sul. Em 31 de janeiro, nós buscamos a ampliação dos leitos e criamos 214 novos leitos de UTI específico para tratamento das pessoas do Covid. Então, só para você ter uma ideia, hoje nós temos só 4 leitos disponíveis dos 214 que estão sendo utilizados. Então, nós temos 210 leitos ainda disponíveis para as pessoas que vierem. E temos 22 internados.
8 nas UTIs, 4 no público e 4 no privado, e os outros em leitos clínicos. Criamos um hospital de referência e pulverizamos esses leitos por várias a gente chama macro-região. Dividimos isso em várias regiões do estado e centralizamos um hospital aqui de campanha, que a gente chama, está todo ele montado, equipado, preparado. Se nós atingirmos um nível de 70% de ocupação, nós vamos pôr em funcionamento já esse hospital de campanha que está montado anexo ao hospital regional. Então, acho que pelo momento a gente tem assim uma certa tranquilidade pelo tamanho ainda do número de pessoas infectadas aqui no Mato Grosso do Sul. Pois é, né, governador? E esse número chama muito a atenção. Então, de 214 leitos de UTI, só 4 ocupados, 210 vagos. Queria saber se o senhor tem receio de que com isso haja uma ida de pessoas aí ao Mato Grosso do Sul, pessoas de outros estados assustadas podem ir para lá? Rapidamente, governador. Olha, nós temos as barreiras sanitárias na entrada do estado, então nós estamos monitorando toda a circulação de pessoas na entrada do estado, via terrestre, nos aeroportos, então é possível, a gente sabe que tem uma demanda hoje crescente, né, Zé e Augusto, em alguns estados devido à pressão por leitos no setor público, mas eu acho que nesse momento a gente consegue criar uma alternativa de atendimento a Mato Grosso do Sul. E se precisar, a gente tem que ter o espírito da solidariedade. Nós já temos hoje, para você ter uma ideia, 2 desses internos são pessoas de outros estados já que acabaram migrando e estão internados no sistema público de saúde no Mato Grosso do Sul. Isso pode aumentar e a gente, SUS, você sabe, ele é universal, nós vamos atender essas pessoas. Acho que o importante foi ter feito esse planejamento com uma antecipação e as medidas que nós tomamos que evitou um grande volume de contaminados ao mesmo tempo. Então, pelo momento, eu acho que Mato Grosso do Sul está ainda em boas condições para a gente ir atendendo. Então, dos 385 confirmados, só tem 22 internados, e sendo que dos 22, 8 em UTI, sendo 4 no leito público e o resto em leito privado. Então, acho que, pelo momento, a gente tem uma certa tranquilidade. Estamos ouvindo aqui o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Agora, Augusto Nunes. Mais uma pergunta, Augusto. Governador, Mato Grosso do Sul era o único estado que acho que não tinha decretado calamidade pública e recentemente acabou essa exceção. Todos os estados brasileiros estão nesse estado, né? Aderiram a isso. Por quê? Olha, Augusto, nós decretamos já lá atrás calamidade muito mais pela precaução nas questões fiscais. Você sabe que nós estamos tendo que fazer contratações emergenciais, busca por novos leitos. Isso exige uma dinâmica, e nós temos a lei de responsabilidade fiscal que em algumas vedações, principalmente para os estados que estão no limite de gasto com o pessoal, poderia impactar algumas ações que seriam extremamente necessárias. Por isso a tomada de decisão decretamos aqui calamidade pública através de um decreto legislativo, a Assembleia Legislativa referendou por unanimidade e o Ministério da Integração referendou o decreto a nível nacional, a nível federal. Então isso é muito para a gente poder organizar melhor as questões, principalmente do planejamento e da estrutura financeira do Estado. Você tinha algumas vedações por não estar em calamidade e alguma preocupação do risco em descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Agora, com o decreto de calamidade, ele facilita para nós, principalmente, termos essa segurança e tranquilidade na tomada de decisão e nessa, principalmente, gestão que nós tivemos que fazer de ampliação de gastos com pessoal, com equipamentos, principalmente para a estruturação melhor do nosso sistema de saúde público aqui no Mato Grosso do Sul. Para fechar, então, a última pergunta de José Maria Trindade. Diga lá, Zé. Governador, esse coronavírus veio para estragar todas as relações comerciais, né, todas as relações econômicas e, principalmente, detonar todos os sistemas de saúde. Esse cuidado que o senhor teve aí foi só para distribuir, evidentemente, os pacientes. No pós-pandemia, governador, como é que o senhor vê esse pós-pandemia? Como é que será o país e o seu estado depois desse processo?
Eu enxergo, né, Zé, que essa questão da pandemia, ela afetou a todos, né? Afetou o trabalhador, a trabalhadora, o empresário, seja ele grande, pequeno ou médio, governos também, todos eles foram afetados. Eu acho que a prioridade momentânea agora é um planejamento das ações específico para evitar perdas de vida, né? Então, preservar a vida é a prioridade número 1. E a gente precisa repensar, para você ter uma ideia, você está acompanhando, grande parte dos equipamentos, EPIs, respiradores, são tudo importado. Quase 90% do que o Brasil usa dessas estruturas da saúde vem de outros países, principalmente da China. Eu acho que é repensar de criar uma estrutura. Nós já temos aqui os polos regionais. Eu posso dizer para você que nos esse ano e o ano que vem, nós vamos entregar 4 hospitais regionais. São polos estruturados para atendimento a toda a saúde pública nas regiões. Então, eu acho que isso facilitou também, porque nós já vínhamos avançando nesses anos anteriores em organizar e reestruturar o sistema de saúde pública. Mas não tenho dúvida que o Brasil e o mundo vai repensar algumas questões. Essa questão do atendimento não presencial, teletrabalho, os aplicativos para evitar a presença, que facilita a vida. Então, é um novo modelo que nós vamos vivenciar pós-pandemia. Então, eu acredito que agora é uma reestruturação. O momento atual é um foco total para a gente evitar o maior número de contaminados e, principalmente, perdas de vidas, né, que nós estamos, infelizmente, vendo isso no Brasil e no mundo todo, mas acho que nós vamos repensar várias coisas pós-pandemia, principalmente a dependência de outros países com importação. Então, olhar mais o mercado interno para que a gente possa ter os equipamentos disponíveis e não depender das importações. Eu acho que isso vai ser repensado. Questão de trabalho, as relações de trabalho entre patrão, empregado, empregador, acho que nós teremos uma grande mudança, mas acho que o momento atual é um foco total para a gente evitar o maior número de perdas de vidas e preservar vidas no Brasil e, em especial, aqui no Mato Grosso do Sul. Ok, agradeço muito aqui a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, governador. Obrigado pela entrevista. Um abraço, Augusto, um abraço, Zé, a todos vocês da Jovem Pan. Grande abraço. Obrigado. Agora são 7h13.